pergunta, né, é entender exatamente a sua visão, né, pra gente falar mais sobre este tema, começar com esse assunto. Como que para essas empresas sólidas terem esses fundos, olha, mandando cartinha, vamos cortar custo, acabou a mamata, né? O que muda ali, né, para essas empresas que elas não têm, teoricamente, ou não tinham problemas de caixa grande ali para essas mudanças, né? Bom, Paulo, é importante a gente entender o ciclo que essas empresas passam, né? Então foi o que você comentou. A gente teve mais de uma década nos Estados Unidos, mesmo num cenário ali de crise 2008, né? Pelo contrário, a crise alavancou ainda mais o afrouxamento monetário nos Estados Unidos e isso tornou ainda mais fácil o investimento, né? E literalmente fundos jogando dinheiro nas empresas, né? E essas empresas, realmente, elas têm vantagens competitivas. A gente não está falando de uma startup. Nós estamos falando de Google, nós estamos falando de Facebook, de Microsoft, de Amazon. São empresas gigantescas que já têm vantagens competitivas, que são geradoras de caixa, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo uma empresa gigantesca, mesmo sendo uma empresa que já é líder dominante no seu mercado, mesmo assim, os fundos estão pedindo para essas empresas começarem a arrefecer. E por que isso acontece? Porque dinheiro não está mais de graça, né? Então, os fundos começam a sentir isso. E não só isso, né? A gente não está falando de fundo que estava alavancado, nada disso. Um ponto que é importante a gente olhar é que esses fundos são investidores de longuíssimo prazo. Então, um fundo que pressionou, por exemplo, a Meta, é um fundo que está desde os comecinho com a Meta, faz anos que ele segura essa posição. Então, assim, é um cara que está preocupado realmente com o projeto de negócio da Meta, não com a variação da ação na Bolsa Americana, né? Então, e o porquê disso? Porque essas empresas, eu costumo falar, né, que é a ressaca, né? O que a ressaca é? A ressaca não é nada mais do que o preço que você paga por se divertir muito no dia anterior. Né? Vai lá, enche a cara, no dia seguinte dor de cabeça, sede, indisposição. Então, no cenário pós-pandemia, o que a gente viu foi o resultado dessas empresas enchendo muito, as empresas crescendo coisas que elas estavam planejando para 3, 5 anos, crescendo em 2 anos. E o próprio Mark Zuckerberg e outros gestores assumiram isso. Falou, olha, a gente achou, cara, que a gente ia surfar essa onda, essa onda ia durar mais 5 anos, 10 anos. E o que eles fizeram? Não, vamos socar dinheiro, que a gente já está ganhando muito dinheiro nesse pós-pandemia, vamos financiar esses projetos, porque esses projetos vão ser o futuro. Como já são empresas com muita escala, muita geradora de caixa, tem muito para queimar, né? Mas o que acontece? O cenário pós-pandêmico, depois de 2 anos, se mostrou que essa não é a tendência, pelo menos de médio prazo. E aí as tecnologias ou os projetos que eles encabeçaram dentro de suas empresas acabam não sendo sustentáveis no médio prazo, porque hoje demanda mais investimento do que retorno. É mais CAPEX e aumento de OPEX dentro da operação do que realmente geração de caixa livre, né, quando a gente olha para o projeto. Pegando aqui o exemplo da Meta. Né? Então ela investiu ali, nesses últimos 2 anos, quase 20 bi de dólar no metaverso, né? E a gente sabe que o metaverso não vai ser algo que vai surtir resultado financeiro para a empresa nos próximos 2, 3 anos. Que é realmente, se for o futuro, cara, é um negócio que vai daqui 15, 20 anos. Exige uma mudança de comportamento, geracional. Então, para a nossa geração, a minha geração, eu não me sinto confortável em estar no metaverso. Talvez as crianças que hoje têm 10, 12 anos, daqui 20 anos se sintam confortáveis em gastar dinheiro num ambiente como metaverso. Só que se a Meta ficar 20 anos gastando 20 bi de dólar né, para construir o metaverso, ela não vai se tornar uma empresa financeiramente sustentável. Então, o que acontece? Os fundos de investimento estão falando, amigão, é lindo sonhar, né? Mas vamos sair do metaverso. Isso, exatamente. Vamos voltar para o mundo real. Isso. É o que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o podcast, né? Eu vi isso de um professor meu que ele falava assim, olha, as empresas ou é thrive or survive, né? Ou você está tentando superar essa empresa do futuro, aquela empresa que todo mundo gosta, ou você tem que sobreviver. E sobreviver é fluxo de caixa positivo, é sobrar dinheiro no fim do mês. E aí, isso está sendo exigido dos investidores nesse momento. Olha, eu suportei você durante muito tempo sonhar, mas agora está a hora de botar os pezinhos no chão e ser uma empresa mais preocupada com alocação de capital e saúde financeira do que tentar construir a próxima tecnologia do futuro.